Inês, e estamos aqui todos os dias falando sobre a vontade de Deus, que é o reino de Él. Nuestra voluntad es nuestro reino y la voluntad de Dios es el reino de Él. Él como el gobernante. Bueno, está escrito assim no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10 e 11. Diz assim: Mirad, que não desprecieis a um de estes pequeninos, porque os digo que seus ángeles em los céus contemplam sempre o rosto de mi Padre que está em los céus. Porque o Hijo del Hombre ha venido a salvar o que se havia perdido. Então, que tem a ver os ángeles que contemplam a faz de Deus e hace agir? Que tem a ver comigo, com você? Bueno, aqui diz sobre desprezo. Muitas vezes uno tem uma inimizade, algo que não está resuelto, algo que lhe incomoda, que não vá com a cara da outra pessoa porque hice isto, ou por qualquer ser o motivo, você acaba despreciando. Tentaste ajudar e esta pessoa não aceitou. E várias outras excusas, ou podemos dizer assim, argumentos sujos que alimentam esta ideia de despreciar uma pessoa. Eu creio que todos nós outros já tivemos uma situação assim, de despreciar alguém, quizás por aparência, quizás porque não lhe gusta da maneira de falar, da maneira de ser de esta pessoa. Pero aqui está dizendo uma coisa muito clara para todos nós outros e mostra que nós outros seres humanos somos tendenciosos a ser malos, para que Jesus diga: não desprecieis. Mirad que não desprecieis a um de estes pequeninos, porque os digo que seus ángeles em los céus contemplam sempre o rosto de meu Padre que está em los céus. E eu estava pensando sobre isso, estava meditando na manhã sobre esse versículo e me vindo num momento, exato momento, de uma parábola que Jesus falou e que, de certa forma, já falou há anos atrás, quando eu escutei com os ouvidos que atentaram para a minha vida, eu me identifiquei muito porque havia acabado de Deus mostrar sobre mim algo. E esta parábola está também no livro de Mateus, no capítulo 18, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis ajustar contas com seus servos. Você sabe que nadie pensa que tem que ajustar contas com seu Senhor. Pero sim, todos nós outros vamos prestar conta do que hemos hecho com nossa fé, com nossa vida, com nossas prioridades, com nossas ações. E vai chegar esse momento onde vamos prestar contas. E muita gente não lhe gusta de prestar conta, de mostrar
os gastos, por que gastou tanto, não? Pero prestar conta é uma necessidade para ajustar situações onde a pessoa entenda a responsabilidade que há. Bueno, então este rei quis ajustar contas com seus servos. E ao começar a ajustá-las, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Pero não tendo ele com que pagar, seu senhor ordenou que lo venderam junto com sua mulher e filhos, todo quanto possuía. Imagínate, toda sua família, seus filhos, sua esposa, suas finanças, todo se entregue, porque estava em deuda. E que se lhe pagara a deuda. Então, todo quanto possuía e que se lhe pagara a deuda. Então, o servo cachou postrado ante ele, dizendo: tem paciência comigo, e todo te lo pagarei. E o senhor de aquele servo tuvo compaixão, e lo soltou e lhe perdonou a deuda. Ou seja, o rei perdonou a deuda deste servo sujo que devia muito, era muitos anos de trabalho. Pero ao sair aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, que não tem nada a ver com 10.000 talentos. E, echando-lhe mano, lo agulgava, dizendo: paga o que debes. Então, primeiramente, isso eu tenho que falar sobre este detalhe, porque é muito importante. Quantas vezes você tem uma inimistade com alguém, um sentimento maligno, mal, sujo com alguém, e que você acaba despreciando de verdade? Quizás hasta um ressentimento contra aquela pessoa que hizo algo que não lhe gostou. E no caso desse conservo do servo, que estava devendo muito pouco, derivado do que ele devia, então, uma coisa me chama a atenção, muito, muito interessante, é que quando ele tinha suas deudas impagáveis, era impagável essas deudas, ele implorou a seu Senhor que lhe perdonara, que fora misericordioso. E seu Senhor perdonou. Foi benigno com ele. Foi misericordioso. Pero ao encontrar um conservo sujo que lhe devia, ele ahorcava esse conservo. Por quê? Bueno, isto habla de ressentimento. E às vezes, algo que você mira para alguém que está lhe devendo carinho, devendo atenção, devendo compreensão, devendo quizás tempo de qualidade, quizás conversação contigo. E você espera muito dessa pessoa. Muito, muito. Às vezes, por exemplo, isso sucede com os filhos. A hija, o hijo, espera muito de seu padre, de sua madre e carga isso dentro de si. Busca as amistades, busca os vícios e aquela forma de buscar outras coisas para quitar sua atenção de seu papá, de sua mamá, e na realidade está tentando ofuscar aquela preocupação, aquele dolor de uma certa forma. Então,
E no caso deste servo que encontrou com seu conselheiro que lhe devia, então é uma coisa que me chama muita atenção, é que ele ahorcava esse conselheiro e dizia: paga-me o que deves. Então, seu conservo, caindo aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: tem paciência comigo, nas mesmas palavras que dijo para seu senhor, e te pagarei. Assim, sin embargo, ele não quiso, sino que foi e lo echou na cárcel hasta que pagara o que devia. Então, quantas pessoas, quantas relações de hijos, com padres, em relacionamento familiar, amoroso, de novio, e etc. A pessoa tem este ressentimento e que, em um momento, põe toda a carga que se passava em sua vida em aquela pessoa que estava devendo o que ela esperava, o que ele esperava. E não aceita ter misericórdia com essa pessoa. E que isso tem a ver contigo? Acho que às vezes você está assim. Quando Deus me mostrou isso há anos atrás, e esta parábola foi falada já há muitos anos atrás com meu papá. Ele estava sendo uma reunião e Deus me havia revelado a mim que havia em mim um orgulho e que eu não, quando ele me mostrou isso, eu estava vendo diferente, de verdade. E quando meu papá falou sobre esta parábola, me acordo como se fosse hoje. Minha mamãe estava ao meu lado e eu estava sentada e ela de pé, estava orando. E eu agarrei das pernas dela, porque eu estava sentada, agarrei das pernas dela e comecei a clamar, a rogar a Deus. Deus já havia me perdonado e eu via que muitas coisas que eu esperava que minha mamãe quisera por mim, vergonzoso isso, mas foi uma realidade em minha vida. E eu vi que eu estava sendo como este homem que estava ahorcando, sufocando, porque eu queria que ele fosse algo que eu esperava. Obviamente que, em meu ponto de vista, e na época, não via que eu tinha o problema. Mas neste dia, eu já havia visto o problema, Deus já havia revelado, eu estava já quebrantada, mas esta passagem quedou marcada em minha vida. Aquela reunião marcou minha vida. E eu entendi por que muitas vezes eu dizia em minha mente, nada escutava, mas eu sim, eu dizia para mim mesmo: minha mamã não me compreende. Minha mamã... E que eu tinha umas reações que chamavam a atenção. E eu via normal, natural meu, eu via que eu estava certa. Graças a Deus, que Deus me propôs uma situação onde eu estive no lugar de minha mamãe. Estava sendo madre. E agora estava vendo o quanto o papel de minha madre era importante. E foi quando eu pedi a Deus que Ele mostrara o que havia falado, que eu já havia
ela disse que eu havia resolvido, que ela havia visto que eu era orgulhosa, mas ela estava falando de forma que ela estava dando testemunho, mas eu tomei isso como algo muito, não como um testemunho, eu estava vendo como algo que não estava em minha vida. Ela estava dizendo que eu era orgulhosa. Se ela estava dizendo que eu fui orgulhosa, para mim, ela estava dizendo para mim que eu era orgulhosa, porque eu nunca havia visto que eu era orgulhosa. Hasta o dia que Deus me mostrou. Pero o dia que Deus me mostrou, eu pedi a Deus. Eu pedi insistentemente. Porque não era algo assim, sempre. Era uma vez ao ano, alguma coisa sucedia e, vamos dizer, um ano, depois, daqui 3 anos, volvia a passar algo novamente. E eu dizia isso em minha mente. Ela não entende. Então, o hecho de dizer, ela não entende, estava falando aí algo dentro de mim, que eu alimentava minha opinião, eu estava sentindo que ela estava em deuda, ou seja, ela não entende, então se ela está em deuda com sua filha, como madre, ela tem que saber o que se passa, mais ou menos assim, não? E foi quando Deus, que lindo, gente, tão lindo, pela misericórdia de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. O dia que você vê, o dia que você compreender o reino de Deus, você vê este reino, você entra neste reino, você vai receber a correção como algo maravilhoso, um amor, um carinho, uma atenção, um cuidado, porque se eu continuara da maneira que eu estava, aonde eu estaria isso hoje? Certamente estaria fora, sabe? Não estaria com Jesus, porque pouco a pouco, despacito, uma coisa acontece acá, uma coisa ocorre acá, outra coisa já, e sua mente vai añadindo, ele não entende aqui, depois não entende allá, hasta que você se põe endurecida, que era o meu caso. Eu estava endurecida, eu estava lleno de argumentos, llenos de razões minhas. Pero graças a Deus, Ele revelou. E esta parábola aqui me hizo entender perfeitamente. Porque quando este homem não quis perdonar este homem que lhe devia, e ele não quis e echou na cárcel, ele se olvidou do que Deus havia hecho em sua vida, que ele havia perdonado, tal. Mira que passou, mira que interessante. Sin embargo, ele não quis, sino que foi e lo echou na cárcel hasta que pagara lo que devia. E su senhor, assim que quando, assim que quando vieram com seus conservos lo que havia passado, viram os seus conservos lo que havia passado, se entristeceram muito e foram e contaram a seu senhor todo o que havia sucedido. Então, esses consiervos que viram o que havia passado, contou seu senhor. Mas isso que disse em Mateus, que no livro de Mateus também, que diz, mirar, que não desprezia um desses pequenitos, porque os digo que seus ángeles nos cielos contemplam sempre o rosto de meu Padre que está no céu. Ou seja,
os ángeles vão dizer, ó, Padre, ó, Senhor, este siervo que usted perdonou, echou este outro homem na cárcel, não perdonou. Mira que forte. Mira, a vezes você não vê isto com maldade, mas é um grave erro de você despreciar, seja quem seja, não desprecie a nadie. E depois, eu vou aqui abrir a Bíblia por um rato aqui, porque me chama muito a atenção esta parte de Mateus, capítulo 18, versículo 1. Vamos ver aqui, um momento que eu estou aqui abrindo minha Bíblia. Muito forte essa parábola. E aí, normalmente, quando uma pessoa tem deudas também, herência, e como as pessoas peleiam, querem enojado um com o outro, por causa de dinheiro, de posição, de deudas. E então, llamando-se o Senhor, llamando-se o Senhor, lhe dijo, siervo malvado, te perdonei toda aquela deuda, porque me suplicaste. Não deverias tu também haver-te compadecido de tu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E enfurecido o Senhor, lo entregou a los verdugos hasta que pagara todo o que lhe devia. Assim também, mi Padre Celestial hará com vosotros, se não perdonais de coração cada um a sua irmã. Então, o desprezo tem a ver com a falta de perdão. Então, observe sua forma de ser. Graças a Deus que o que Deus me revelou a mim, me hizo ver completamente diferente. E não foi um momento só na minha vida. Hasta hoje, igual, melhor, não tenho mais esse pensamento. Amém? Então, observe você. E, independentemente do seu tempo de igreja, observe, porque você tem uma alma, e esta alma necessita ser salva. Esta alma sente muitas coisas, disse muitas coisas, e que você tem que resolver. Porque para morrer, basta estar vivo, não? E um dia vai chegar de prestar contas com o seu Senhor. O que estás fazendo? Estás despreciando funcionários, estás despreciando familiares, pessoas na igreja. Seja quem seja, Deus não vai levar, não vai olvidar pelo que has hecho, porque deu a vida por estas pessoas. Incluso foi isso que disse allí no livro de Mateus, porque o Hijo del Hombre ha venido a salvar o que se havia perdido. E você quer levar essa pessoa no inferno com suas atitudes? E assim mesmo? Pense sobre isso. Amanhã não estamos de regresso. Hasta luego.